Olá, paroquianos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Santa Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. Meu nome é Sheila e eu estou aqui mais uma vez com o Lucas. Pode se apresentar, Lucas. Eu me chamo Lucas, sou seminarista da Diocese de Lusiânia, estou no meu 4º ano de Teologia. Eu moro no Seminário Maior de Brasília, o Seminário Nossa Senhora de Fátima. O Paulo. Eu me chamo Paulo, eu faço parte dessa paróquia e fui convidado para esse podcast. João. Eu me chamo João, também faço parte da comunidade São Pedro Apóstolo de Águas Lindas. Então, Lucas, vamos falar um pouco sobre a Santa Eucaristia, né? O que é o sacramento da Eucaristia? Muito bem. O sacramento da Eucaristia é o sacramento no qual o nosso Senhor Jesus Cristo se dá a nós. Ele perpetua sua presença no meio de nós nas espécies do pão e do vinho. Então, veja, na última ceia, antes do seu sacrifício vespertino, antes de se dar por nós no madeiro da cruz, nosso Senhor adianta, vou usar essa expressão, ele adianta aquilo que aconteceria na cruz. E ele oferece o seu corpo e o seu sangue nas espécies do pão e do vinho. E ele celebra aquilo que seria a nossa primeira missa. A última ceia é a primeira missa. E ali Jesus institui os apóstolos como sacerdotes e diz: fazei isso em memória de mim. E a partir daquele momento, os apóstolos passam a celebrar a Santa Eucaristia, passam a celebrar a missa como esse sacramento que perpetua a presença de Cristo em nosso meio, né? E é interessante nós percebermos que nosso Senhor, o Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele se faz homem e ele assume a condição humana, de modo que tudo aquilo que é próprio da humanidade, Deus experimenta no homem Jesus, exceto o pecado. Até porque o pecado não é próprio da humanidade. O pecado é uma realidade que nos desumaniza. Mas, ao se fazer homem, ele assume a condição humana. Mas, quando acontece a transubstanciação, quando as espécies do pão e do vinho são mudadas no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, ali não é o mesmo elemento que acontece na encarnação, né? Enfim, não sei se vocês viram que o pessoal que compôs aquela música, Verbum Carum Factum Est, eles mudaram a música, né? Eles não estão mais falando Verbum Panis Factum Est, eles estão falando Verbum Panis Christus Est, justamente porque o verbo não assumiu a condição panina, né? Porque a condição panina não existe mais ali. Ela deixa de existir e o que existe ali é Cristo. É a pessoa de Cristo. Então, acho que, enfim, alguém deve ter aconselhado o pessoal a mudar a letra da música, e aí na última edição que fizeram, vocês podem procurar depois no YouTube, vocês vão ver que a música está modificada, né? Porque ali o pão se torna Cristo, de modo que não existe mais pão, só a aparência, né? Santa Teresinha do Menino Jesus falava isso: os meus olhos me enganam, eu olho e vejo pão, mas na verdade ali está Cristo. E é interessante porque a doutrina da Igreja diz que está corpo, sangue, alma e divindade. Sangue, corpo, alma e divindade. Cristo está inteiro em qualquer uma das espécies, inteiro e todo, na sua divindade. Na sua humanidade, o corpo e o sangue, a humanidade de Cristo está ali e a divindade de Cristo está ali. E quando se parte, né, o pão, ou se divide o vinho, não é que se você se dividir, ali está um pouco de Cristo, ali está outro pouco. Não, é Cristo inteiro nas duas partes, né? Cristo inteiro nas duas partes. Tem um milagre eucarístico, eu não vou me lembrar qual milagre é agora, mas tem um milagre eucarístico no qual pegaram um pedaço do pão consagrado e colocaram numa balança e deu um peso determinado. Vamos colocar aqui 5 gramas. Pegaram um pouco do vinho consagrado, colocaram na balança e deu 5 gramas. Pegaram
o pão e o vinho e colocaram na balança juntos e deu 5 gramas. Uau. Tipo assim, Fascinante. é o Cristo todo. É o Cristo todo. Só no pão, só no vinho, no pão e no vinho. É o Cristo inteiro, Cristo total. Eu acho interessante porque Cristo ele jamais deixou nenhum pedido para a gente de, por exemplo, escrever as Sagradas Escrituras, né? Apesar das Sagradas Escrituras ser inspirada pelo próprio Deus, né? Na terceira pessoa da Trindade, ela nunca foi mandada por Ele próprio a ser escrita. Assim como qualquer outra coisa, Cristo não pediu para ser lembrado, a não ser o momento da última ceia. Ele não falou, lembre da minha caridade, lembre que eu curei pessoas, lembre que eu... Não, ele jamais falou nada disso. Ou lembrem que tem que amar. Não, ele falou, celebre esse momento aqui, né? Faça isto em memória de mim. Foi o único pedido dele. Então é por isso que na Santa Missa sempre se comunga, sempre se celebra, porque a celebração, né, o foco dela é justamente o sacrifício, né? Sim. Cristo se dá todo inteiro na Santa Missa, né? Na liturgia católica e na Santa Missa de modo muito especial, Cristo se dá todo inteiro. E a Santa Missa perpetua a presença de Cristo no meio de nós. Perpetua. Então, Nosso Senhor continua presente na igreja através da missa. Veja, São Padre Pio, né, tem aquela célebre frase que eu acho que todo mundo já ouviu em algum momento da vida, que é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a missa. A missa é tudo, né? Enfim, o Catecismo da Igreja Católica, citando o Vaticano II, ele vai dizer que a Eucaristia é o cume da nossa fé, é o ápice, é para onde se dirige, é o ponto central da nossa fé, é o ponto central da vida da Igreja. Então, ali se trata realmente do mistério da nossa fé, do mistério maior da nossa fé, acontece no mistério pascal. E o mistério pascal se atualiza, ou usando uma expressão que Dom Henrique Soares gostava, né? Se presentifica na Santa Missa. Se presentifica. Ali o mistério pascal está presente. O que quer dizer exatamente essa palavra, mistério pascal? Ok. O mistério pascal. Quando a gente fala em mistério pascal, a gente fala nos acontecimentos ali da Semana Santa. A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão, morte e ressurreição. Então, mais na frente, acho que a gente vai entrar um pouco mais nisso, quando a gente falar do sacrifício de Cristo, a missa como sacrifício de Cristo. Se vocês quiserem, a gente pode até adiantar esse assunto, não sei. Só dar um prévio assim, só para deixar na expectativa, galera. Então, a missa é o sacrifício de Cristo. A missa é o sacrifício de Cristo. Na missa, e aí o Dom Henrique Soares, na sua teologia fantástica, né, ele vai falar que na missa se presentifica o mistério, no sentido de que na missa eu tenho acesso a esse mistério que acontece na eternidade. Pensemos no seguinte: nós estamos no tempo e a missa é uma janela, e através dela eu vejo a eternidade. E na eternidade, Deus se oferece por nós. Deus se oferece por nós. Deus se faz homem, e o objetivo de Deus se fazer homem é se oferecer por nós. E veja, o que marca o sacrifício? O sacrifício do Antigo Testamento, o que marca o sacrifício a nível geral é o quê? É o derramamento de sangue. O sangue está separado do corpo. De modo que quando o cordeiro é sacrificado, o sangue, o animal é colocado pendurado e todo o sangue escorre. E o sangue e o corpo estão separados. Na Eucaristia, o sangue e o corpo estão separados. No pão e no vinho. Ali o sacrifício de Cristo acontece. Ali, né, tem uma janelinha e nós vivemos o mistério da paixão de Cristo. Só que com uma diferença, né? A gente diz que é de forma incruenta, sem dor. Até porque se houvesse dor, nós não deveríamos celebrar a missa. Se é para fazer Cristo sofrer, se é para fazer Nosso Senhor sofrer, então melhor não celebrar a missa. Mas ali ele está se oferecendo. Ali ele está se oferecendo.
ali o corpo e o sangue estão separados. Ali ele se sacrifica, ali ele nos salva. Ali acontece a economia da salvação. Ali ele nos salva. E dos méritos desse mistério, dos méritos dessa entrega do Senhor por nós, a nossa salvação acontece. Então veja, nós nos salvamos pela missa. São os méritos dessa entrega de Cristo que atingem o nosso tempo através da missa. E tem uma visão da igreja que fala um pouco disso, né? Assim, na verdade, da igreja não, mas de alguns padres que eu já vi, que eles falam que porque o que é o coração de uma sociedade é a liturgia. E quando a liturgia decai a sociedade, por consequência. Porque em todos os processos missionários que a igreja faz, a primeira coisa que se faz quando chega naquele lugar é celebrar uma missa. Porque a missa ela tem esse poder de transformar a realidade daquele lugar, justamente, eu acho que, assim, eu que penso que seja pelo poder sacrificial dela, né? Do Cristo que se entrega. Então, por isso que a liturgia ela é tão importante, porque ela é o coração da sociedade. É a missa que faz pulsar, né, os mistérios da nossa fé. Nós temos o seguinte: o que nos alimenta, o que nos dá força, o que são os méritos de Cristo que saem da cruz. Os méritos de Cristo. Os méritos de Cristo nos salvam. São os méritos de Cristo que... Aí você poderia me perguntar, mas Cristo não se ofereceu na cruz há 2000 anos atrás? Não. Cristo se ofereceu hoje mais cedo, quando nós celebramos a missa. Cristo está se oferecendo agora, enquanto tem um padre celebrando a missa em algum lugar do mundo. Agora são quase 6 horas, e está se oferecendo agora na capela Nossa Senhora do Rosário, enquanto o padre Simão celebra a missa lá. E o povo se escandaliza com isso, né? Fala, mas vocês estão de novo fazendo isso com Cristo, né? O sacrifício de Cristo, né? Ele falou, lá na Sagrada Escritura fala que é um sacrifício perfeito e único, né? Não é necessário outro sacrifício, mas a gente não está fazendo outro sacrifício, é o mesmo Cristo. É o mesmo sacrifício. É o mesmo sacrifício. Veja, pense que o Calvário aconteceu não há 2000 anos atrás, aconteceu na eternidade. E que a missa é a janela do qual o tempo tem acesso à eternidade. Enfim, isso aqui que eu estou usando é uma figura de linguagem. É evidente que não é exatamente dessa maneira. Exatamente. Quando na verdade ele venceu a morte, né? Se entregando por nós, né? Um sacrifício perfeito. Eu me lembrei de uma história aqui agora. Uma vez eu estava fazendo missão, não é? Enfim, e aí na missão, a gente conversando com várias pessoas, a gente estava fazendo missão de porta em porta mesmo. E aí a gente passou em frente a uma obra, estava tendo uma construção e tal, e eu usava um crucifixo. Hoje não uso crucifixo, mas na época eu usava um crucifixo não muito grande, mais ou menos desse tamanho. E eu me lembro que o pedreiro que estava lá na construção saiu, viu a gente, chamou a gente: ei, vem cá. E a gente foi. Ele olhou para mim e falou: como é que você carrega no seu peito a arma que matou, que matou o Filho de Deus? Aí ele falou: você carregaria no seu peito a arma que matou o seu pai ou seu filho? Eu respondi para ele e falei: se essa arma oferecesse salvação para toda a humanidade, eu carregaria. Então, assim, é um símbolo, não é, da entrega de Cristo por nós. Ele se entregou voluntariamente. Não foi ninguém que tomou minha vida. Eu a dei livremente. Ninguém roubou minha vida. Jesus não disse isso. Ninguém pode tomar minha vida. Eu a dou livremente. Você não teria poder de me julgar se não te fosse dado pelo Pai. Jesus dá a sua vida livremente. E Ele dá a sua vida por amor a nós. E para nos salvar. Então é isso, não é uma simples arma. Eu não estou carregando um revólver no meu peito. Eu estou carregando o símbolo da nossa salvação. Nossa salvação. É tanto que Cristo é tão livre ali naquele... as pessoas que fizeram mal para Ele também tiveram liberdade, né? Mas que Ele não precisava ter sofrido, né?
da forma como ele sofreu, que o mínimo sacrifício dele já satisfaria a justiça divina. Mas ele quis sofrer, ele quis se entregar mais ainda, para que nós pudéssemos olhar, né? Olharmos para isso e como o pecado é horrível. Olha só, Deus santo, inocente, quis derramar sangue, né, de forma tão violenta que foi a morte de Cristo, só por nós. Por amor. Por amor, só por amor. Sim. E aí Que amor é esse? Que amor Que é amor esse? é esse? Aquela música, né? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Para nos amar assim. É essa a pergunta. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Então, veja. O menor sacrifício de Cristo já faria todo. Cristo poderia nos salvar de diversas maneiras. Cristo poderia chegar até nós de diversas maneiras. Por que ele quis fazer dessa maneira? Enfim, é mistério. Em parte é mistério. Mas porque ele quis assumir tudo aquilo que é próprio da humanidade. Porque ele quis assumir a culpa, até a culpa humana. Na cruz, Jesus assume a culpa pelos nossos pecados. Ele não assumiu o pecado, mas a culpa ele assumiu. Todo o sofrimento que a gente vive nesse mundo, Jesus assumiu. Assim, todo não, porque, enfim, como ele não assumiu o pecado, há elementos que ele não assumiu. Mas veja, Jesus assumiu no madeiro da cruz o sentir-se abandonado por Deus. Ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? Gente, como Deus pode se sentir abandonado por Deus? Porque ele está assumindo aquilo que nós sentimos. O pecado faz com que nós nos sintamos abandonados por Deus. É verdade. E Jesus, no madeiro da cruz, se sente assim. Eu vi um vídeo no Instagram esses dias que uma pessoa perguntou bem assim: se Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, né? Mas não já está livre dos pecados? E aí o homem falou assim: imagine que você estava com câncer porque você fumava bastante, e aí você deu câncer, né? E aí o seu pai vendeu tudo que ele tinha, tirou tudo que ele tinha para poder pagar o seu tratamento. E aí você foi curado, né? O tratamento deu certo, você não tem mais câncer. E aí você vira para o seu pai e fala bem assim: ah, pai, muito obrigada pelo que o senhor fez, mas agora eu vou voltar a fumar novamente. Aí, né, fica aquilo. Não é porque o seu pai pagou todo o seu tratamento que você já não tem, que você pode voltar a pecar antes. Ali é para você ver, foi perdoada a nossa culpa, né? Exatamente, Sheila. Não é porque você já foi curado, que o filho já foi curado e tal, que ele deve retornar ao cigarro da mesma maneira. Não é porque nós já fomos perdoados por Nosso Senhor que a gente deve retornar ao pecado. Porque veja, assim como vai ficar mais difícil a cura do câncer cada vez que o filho retornar ao câncer novamente, vai ficar mais difícil a cura da alma, libertar-se do pecado, do apego ao pecado, de tudo isso, cada vez que eu retorno para o pecado. E o perdão, ele pressupõe um arrependimento. Então, a questão é, vai haver um arrependimento concreto, vai haver um arrependimento verdadeiro? Então, tudo isso são questões que nós devemos nos perguntar, né? Quando a gente pensar dessa maneira, já fui perdoado, então... E não é bem assim. O São Paulo fala, né? Pra gente não voltar a pecar, né? Não é porque a graça, ela superabunda, né, naqueles que mais precisam dela, que é justificativa pra gente voltar a pecar, né? Porque é como se a gente tivesse brincando com o próprio sacrifício de Cristo. Tem um livro que eu ganhei de um padre que o livro fala sobre a Santa Missa e fala do sacrifício e fala que cada vez que cometemos um pecado a gente está crucificando de novo Cristo. A gente renova o céu. A gente está de novo crucificando ele, matando ele de novo. Então, se a gente for parar para pensar no pecado como algo que fere o próprio Deus ao ponto de matá-lo, porque foi para isso que ele se deu, né? Que ele morreu, foi por causa dos nossos pecados, né? Então, isso nos faz pensar que o pecado é a coisa mais horrível do mundo. Porque se a gente está matando o nosso Senhor novamente, que tipo de pessoa é a gente que diz amar alguém que a gente mata tantas vezes, né? Sim. E aí, dentro disso tem aquilo que o Paulo comentava também, né?
Nosso Senhor, qual que é a necessidade de Nosso Senhor se fazer carne por nós, dessa entrega se dá na Eucaristia e, enfim, na encarnação, se ele poderia fazer isso de modo espiritual, né? Nosso Senhor quer nos libertar por inteiro. Nós somos corpo e alma. Nós somos corpo e alma, nós não somos meramente espírito. E querendo chegar ao nosso corpo, isso se dá também de modo físico, de modo concreto. Ele se faz presente na Eucaristia. Veja, Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele decide se fazer carne, se fazer homem, assumir a condição humana para que nós o possamos tocar. Ah, mas o homem Jesus andou pela terra há 2000 anos atrás. Ele habita num pedaço de pão e num pouquinho de vinho. De modo que, aí nós vamos ver os tipos de união, né, que acontece conosco e Deus e Jesus no momento da comunhão. A primeira união é uma união espiritual e a outra uma união sacramental, ou poderia colocar sacramental como primeira. E nessa união sacramental, veja, eu estou tocando Deus. Eu estou tocando Deus. Jesus está na minha boca, nos meus lábios. Enquanto durar a espécie, enquanto durar a aparência de pão, enquanto a Eucaristia não se dissolve na minha boca e a substância, enfim, substância não, porque a substância é de Cristo, mas a aparência de pão não se dissolver completamente, Deus estará me tocando. Aí a união espiritual continua. Deus se une espiritualmente a nós. Essa união espiritual continua mesmo depois que essa união sacramental acaba. E espiritualmente ele continua unido a nós. E essa união espiritual, só nós podemos romper com ela, né? Através do pecado, enfim, através realmente da recusa de Deus. Mas veja, essa união sacramental é tão importante e às vezes a gente está ali com Deus tocando em nós, Nosso Senhor tocando em nós, tocando em nós. E a gente não para e reza. Gente, 10 minutinhos, o tempo da Eucaristia se dissolver. 10 minutinhos. Será que eu não posso parar? E não posso fazer ação de graças? E não posso rezar? E não posso dizer, Senhor, Tu me tocas neste momento. Eu te toco neste momento. Louvado seja por isso. Senhor, olha as minhas necessidades, as minhas mazelas, as minhas misérias. Será que eu não posso parar um pouquinho para adorar o Senhor? Adorar o Senhor. Que me toca naqueles 10 minutos, de modo sacramental e real, de modo é Deus. Por isso a importância também da gente estar em estado de graça, né? Sim, veja. O pecado, ele rompe a nossa relação com Deus. Através do pecado, a nossa união com Deus está completamente rompida. De modo que tocar Deus ali não faz o menor sentido na comunhão. Não faz o menor sentido, porque eu já rompi com Ele. Como eu vou recebê-lo? Como eu vou tocá-lo fisicamente, sacramentalmente, se eu rompi com Ele? A Eucaristia é alimento dos vivos. Quem peca morre. Você precisa do sacramento de cura, que é a confissão. Então, pelo contrário, você faz profanar Nosso Senhor, você faz comungar da sua própria condenação, e você de alguma maneira está ofendendo a Deus. Você está ofendendo a Deus quando você comunga em estado de pecado. Você está ofendendo a Deus. Na Santa Ceia, né? Que Judas, né? Jesus falou que um ia trair. E mesmo assim ele estava ali adorando a Jesus, né? Ali, e aí ele sabia o que ele ia fazer. E Eu lembrei mesmo até, assim Jesus falou. eu lembrei até
se não me engano foi do padre Ricardo Cubinho, que o beijo de Judas doeu muito mais do que as bofetadas, muito mais do que né, as cuspidas, né, das pessoas que estavam ali, né, Sim. dos verdugos, daquelas pessoas que estavam ali, porque ele, né, ele teve uma relação íntima com Jesus, ele era de Deus, e Ele conheceu Deus, né? e aí Porque entregou aquilo pro inimigo, né, entregou aquilo para Satanás. Então veja, é justamente isso. Acho que essa é a melhor analogia. Comungar em estado de pecado é fazer como Judas e beijar o rosto do Senhor para atraí-lo. É uma ofensa tremenda, é um sacrilégio tremendo. Então, para nós comungarmos, nós devemos primeiro ressuscitar na confissão. Buscar a confissão, arrependermos dos nossos pecados. E olha, o pecado é algo mau, o pecado é algo terrível. Nós falamos, ou falaremos, não sei, sobre isso quando falamos do sacramento da confissão, sobre a maldade do pecado. Então vamos ter isso em mente, sabe? O pecado é algo mau, o pecado é algo terrível e abominável. Eu tenho que me arrepender, fazer um propósito de não mais pecar, buscar um padre e me confessar. E depois eu comungo. Porque veja, se o meu objetivo for a comunhão é me unir a Deus, como é que eu vou me unir com Ele? Eu já rompi com Ele no pecado. Não existe união ali, não existe. O que eu estou fazendo é só uma profanação. Pode falar. E como que a comunhão ela tem o poder de perdoar o pecado também, não tem? Você comungar os pecados veniais. Sim, a Santa Missa, de nível geral, tal, ela perdoa pecados veniais. Mas é por quê? Porque ali não houve uma ruptura total. Pensa o seguinte, a minha união com Deus, ela acontece através de uma corda. O pecado mortal é uma faca que passa pela corda e corta, de modo que não tem mais corda entre nós, entendeu? Eu cortei essa corda, acabou. O pecado venial é como se eu pegasse uma lixa e lixasse a corda, e ela fica bem fininha, entendeu? E aí eu posso pegar e, enfim, a união ainda existe, eu posso fortalecer essa corda, posso emendar, enfim. Agora no caso da corda cortada é diferente. A corda foi cortada. Eu preciso de outra corda, eu preciso... Tem uma imagem que circula na internet onde tem uma pessoa sentada, ou ajoelhada, e tem um anjo da guarda. E aí ele tá assim com a mão no ombro, né? Então é quando você tá em estado de graça. E aí você faz um pecado venial, aí ele já, tipo assim, tira a mão de você. E aí quando você faz um pecado mortal, ele se afasta. Então... Eu tenho a sensação, Sheila, João, Paulo, eu tenho a sensação de que muitas vezes as pessoas comungam em estado de pecado porque não acreditam de verdade na presença real de Jesus, sabe? Talvez seja uma ideia muito protestante que elas tenham, uma ideia, não sei, de que aquilo é só uma representação no sentido mais banal da palavra que vocês possam pensar, de que aquilo é só simbólico. Isso aqui significa... É só uma celebração da ceia. Isso, como se fosse uma celebração. Eu me lembro que uma vez um seminarista nosso, foi numa sala de catequese e tinha um cartaz escrito que a Eucaristia significava o corpo de Cristo. Esse seminarista ficou consternado. Ele falava assim, falava com o pessoal, a Eucaristia não significa, não representa, a Eucaristia é Jesus, o verbo é esse, não significa, não representa, é Jesus. Essa é a realidade. Não existe mais pão. Veja, por que eu não adoro a palavra? A palavra que eu falo, a palavra eu adoro, porque a palavra é o verbo. Mas por que eu não adoro a Sagrada Escritura? Não me ajoelho e adoro. Na Sagrada Escritura tem a presença de Deus? Tem. Mas por que eu não adoro a Escritura? Porque ali, junto com a presença de Deus, existe a presença do papel. E a presença de Deus na Escritura não substituiu a presença do papel. Na Eucaristia, não. Na Eucaristia, é Cristo, é Deus ali. É Deus ali. Aí você pode falar, Lucas, mas Deus é um ser espiritual, não tem corpo, não tem sangue. Mas Deus assumiu um corpo humano e assumiu um sangue humano.
de modo que no credo católico nós dizemos, né, sobretudo no credo niceno-constantinopolitano, que o corpo, a gente fala, creio em Jesus, que foi sepultado. Qual a relevância de colocar no credo? O credo é a base da nossa fé, que o corpo de Cristo foi sepultado. Todo o corpo humano é sepultado. É porque ali está Deus. Naquele corpo morto sepultado está Deus. Naquela alma que desce na mansão dos mortos está Deus. Deus está no Cristo todo. A divindade se uniu a tudo aquilo que é da humanidade de Cristo. Tudo. União hipostática. União hipostática. E aí, de modo que, sim, é o corpo humano de Jesus e o sangue humano de Jesus na Eucaristia, sim. Mas esse corpo e sangue humano foram assumidos pelo Verbo, foram assumidos por Deus, de modo que ali está presente a divindade também. Deus está presente ali. Eu acho que para a gente entender primeiro o que é a Eucaristia, a gente tem que entender primeiro o que é que primeiramente existe uma união entre a natureza humana e a divina de Cristo, e segundo a questão da transubstanciação, né? Sim. Porque, veja, Padre Paulo Ricardo tem uma teoria muito interessante quando ele fala dos protestantes, e fala por que eu não sou protestante, ele tem uma aula e um curso sobre isso, e ele fala que os protestantes eles têm dificuldade em admitir uma união verdadeira entre o humano e o divino. Então, por isso que para os protestantes é difícil pensar na Eucaristia como Cristo ali. Tá aí, um elemento humano, pão. Como Deus vai estar no pedaço de pão? Veja, eu acho que para um protestante seria absurdo escutar o que eu estou falando, de que o corpo de Deus está morto e de que eu posso chegar antes da ressurreição e adorar aquele corpo morto no sepulcro. Eu acho que para um protestante isso seria absurdo. Mas para nós não, porque para nós o humano realmente se uniu ao divino. De verdade. E não só a alma humana se uniu à divindade, o corpo humano de Cristo se uniu à divindade. É porque os protestantes querem viver só de espírito, né? Como se fossem seres celestiais, né? Não quer estar nessa terra. É porque ficar à parte mesmo. Para os protestantes, enfim, que talvez minha crítica seja desonesta, enfim, mas me parece que a nível geral, para os protestantes, tudo aquilo que é deste mundo é mal. Como se a maldade estivesse neste mundo. E a maldade não está nesse mundo, a maldade não está no corpo humano, a maldade não está na matéria, a maldade está no pecado. Toda a matéria foi criada por Deus, e como criada por Deus foi boa. Deus olhou para tudo aquilo que ele fez e viu que era bom. E vendo que era bom, ele poderia, não só poderia como fez, se unir à humanidade e se fazer homem. De modo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois, essa carne habitada no nosso meio, que é carne divina, habita na Eucaristia, num pedaço de pão e num pouquinho de vinho. E até tem um pouco a ver com um porquê também que, por exemplo, indignamos tanto Maria, né? Porque por razão da natureza humana, da natureza divina de Cristo, não seria divisível, né? Mas ser uma só. Da mesma forma também, ela não é mãe somente da natureza humana de Cristo, mas também da natureza divina, porque as duas são uma só. Veja, é justamente isso, porque você não é mãe de uma natureza, você é mãe de uma pessoa, e Maria é mãe da pessoa de Jesus. E a partir do momento em que, veja, que o Verbo assumiu tudo aquilo que era próprio da condição humana de Jesus, de modo que, como eu falei, o sofrimento que o corpo humano de Jesus sofreu foi assumido por Deus, o nascimento humano, possuir uma mãe humana, algo que é próprio da condição humana, foi assumido por Deus. E a mãe do homem Jesus pode ser dita mãe de Deus. Dei genetrix, né? A gente diz em latim. Isso é forte. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Então, isso que você fala elucida bem isso que nós estamos falando, elucida bem essa realidade
de que a humanidade e a divindade de Cristo estão unidas. A divindade e a humanidade estão unidas em Cristo. Estão unidas em Cristo. E na Santa Missa, como que esse sacrifício se perpetua, se refaz em toda a celebração? Bom, ele se perpetua a partir do momento em que a missa é sacrifício de Cristo. É isso que nós havíamos falado anteriormente. Sendo a missa sacrifício de Cristo e sendo a missa um acesso que nós temos a essa realidade eterna do sacrifício de Cristo, sendo a missa o acesso à pessoa do próprio Cristo, o acesso a Cristo, né? O Dom Henrique Soares usava uma figura muito interessante. Ele dizia que na missa nós acessamos ao Cristo que está na eternidade, no céu. E esse Cristo está ressuscitado, diz o livro do Apocalipse, como que imolado. O Cordeiro está no altar, ressuscitado como que imolado. O livro do Apocalipse fala uma coisa interessantíssima e confusa. Ele diz assim: veja um Cordeiro imolado de pé. Irmão, imolado de pé. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Mas É um mistério. tá lá. O Cordeiro está imolado de pé. Isso é a missa. E é do início ao fim a missa. Do início ao fim. É claro que o ponto cume de tudo isso se dá na consagração, né? Na narração. Sim. A narração tal, é onde se dá ali a transubstanciação, onde o pão se muda em corpo de Cristo, o vinho se muda em sangue de Cristo. Então, quando ele repete as mesmas palavras que Cristo falou. Interessante, né? Veja. É Cristo que está sendo sacrificado, está sendo oferecido no altar da Eucaristia, é Cristo, mas é Cristo que está celebrando o mistério. Cristo que está celebrando o sacerdote. O sacerdote não diz, este é o corpo de Cristo, ele diz, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela parte que fala por Cristo, com Cristo e em Cristo, qual o significado dessa oração? Sim. É a elevação de tudo. Veja, né? Eu estou elevando tudo a Deus. Aquele momento ali seria o recolhimento de toda a oferenda e a entrega. Entende? Por Cristo, com Cristo. Veja, tudo aquilo foi feito por Cristo. Foi feito com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eu pego todo esse sacrifício realizado por Cristo, e esse sacrifício realizado por Cristo, eu posso unir as minhas intenções, aos meus sacrifícios, aos meus sofrimentos. Eu uno tudo isso ao sacrifício de Cristo e elevo a Deus. Elevo a Deus. Que a gente oferece. Né? Que a gente oferece. Isso é a verdadeira participação ativa, né? Os documentos da igreja, Sacramentum Caritatis, e tem também um livro do Monsenhor Guido Marini, que foi por muito tempo cerimoniário do Papa. Acho que é Mysterium Salutis o nome do livro dele. Que vão falar sobre participação ativa. Vão falar que participação ativa não é simplesmente rezar as orações ou cantar os cânticos. A participação ativa... Responder. Não é isso. Não é só isso. A participação ativa é você tomar parte no sacrifício de Cristo. É você unir os seus sacrifícios, as suas intenções, você se unir àquele sacrifício, se unir inteiramente. A Mediator Dei também, de Pio XII, fala da missa como sacrifício de uma maneira belíssima. Recomendo a leitura da Mediator Dei para quem quiser ler. E na Mediator Dei já se fala de participação ativa. Já se fala de participação ativa. Então, na parte das ofertas, ali, a gente pode oferecer as nossas... Pode oferecer tudo a Nossa Senhora. E veja que coisa fantástica. Eu vou usar uma figura que São Luís de Montfort usa, só que São Luís de Montfort usa para falar de Nossa Senhora e eu vou usar para falar da missa, viu? Vou tomar licença de São Luís para modificar a analogia dele. Pensa o seguinte, as nossas intenções, os nossos sacrifícios, tudo aquilo que nós fazemos, nossos sacrifícios diários, são uma maçã podre.
oferecer uma maçã podre a Nosso Senhor, oferecer uma maçã podre ao Rei dos Reis, é um presente tão indigno. É um presente tão... Mas quando eu ofereço junto com a Santa Missa, quando eu ofereço na Santa Missa, eu estou oferecendo junto com o sacrifício perfeito e verdadeiro e único de Nosso Senhor Jesus Cristo. É como se essa maçã podre estivesse em cima de uma bandeja de ouro. Mas ali vai ser transformada, né? Vai ser transformada, claro, mas vai ser unida às ofertas de Cristo. Vai ser unida às ofertas de Cristo, pelo mistério do corpo místico de Cristo. Então, nós nos unimos a esse sacrifício, nós tomamos parte desse sacrifício, nós vivemos esse sacrifício de modo que o sacrifício de Cristo é nosso e o nosso sacrifício passa a ser o de Cristo. E a gente pode dizer como São Paulo: eu completo na minha carne o que faltou na cruz. Meus irmãos, Meu Deus. o que faltou na cruz de Cristo? Pelo amor de Deus, Cristo é Deus. Faltou alguma coisa na cruz de Cristo? Faltou? Faltou. Eu. Me faltou. O seminarista Diego, que ele acompanha aqui alguns pastorais aqui na nossa paróquia, né? Certa vez ele falou nos Jovens em Missão que durante a missa, nessa parte por Cristo, com Cristo em Cristo, nesse momento você apresenta a Deus a sua maior dor, ou o seu maior sofrimento, que ali que você quer que seja transformado. É como se fosse uma coisa que você assim, precisa muito. E aí ele fala, essa hora que você deve pedir e oferecer a Deus, apresentar a Deus essa dor, e ali é transformado. E isso é verdade. Vocês que não sei se ele já sabia, mas os que não sabiam, vai saber agora. Mas como é que fala? Faça isso, porque eu comecei a fazer com certas coisas e vi muita mudança na minha vida. Né, nas coisas que eu pedi. Então, isso. Participar ativamente é igual o Lucas estava falando, né? De estar em oração ali. A missa é um sacrifício, né? Uma coisa bela. A Eucaristia é o ápice, né? Então, ali até a gente comungar e oferecer pelas pessoas, né? Eu ofereço, nem sabia que podia, mas depois descobri através de um sacerdote que falou que a gente pode oferecer aquela comunhão. Enfim, então não é pequeno, né? É grande. É grandes coisas que durante a missa a gente pode fazer para a nossa alma espiritual, para o nosso corpo, para a nossa carne também. E uma coisa eu vou falar também sobre isso que você está falando. Por vezes, Nosso Senhor pode permitir que nós percebamos isso sensivelmente. Por vezes, Nosso Senhor pode permitir que sensivelmente eu perceba que realmente essa minha oferenda está sendo mudada na oferenda de Cristo, está se unindo à oferenda de Cristo e está sendo elevada aos céus, está sendo elevada a Deus. Mas por vezes não. Uma coisa eu vou falar: quando eu sinto e quando eu não sinto, isso acontece. Quando eu percebo e quando eu não percebo, isso acontece. E às vezes ele permite que ele se apresenta de forma mais sensível, né, aos nossos sintomas, porque a gente precisa meio que, né, muitas vezes para convencer assim o nosso espírito de que aquilo é verdade, a gente precisa dos sentidos, né, do ver, do ouvir. Então às vezes ele permite que a gente veja mesmo para ter mais né, a gente acreditar mais naquilo mesmo. É verdade. Sim, é verdade. E aí eu acho que a gente pode, não sei se estão guiando o podcast, mas acho que a gente pode falar um pouco também sobre a comunhão, não é? Sobre comungar. E assim, a importância de comungar. A gente já falou sobre a questão de não comungar em estado de pecado, mas a importância de comungar bem, de rezar bem quando se comunga, de forma digna, e de compreender que é algo sublime. Compreender que é algo sublime. Não. Eu estou diante de uma realidade que não é deste mundo. Estou diante de uma realidade que é muito maior do que eu. De uma realidade que eu nem compreendo totalmente. Como pode Deus me tocar e eu tocar Deus assim? Isso aí. E como fazer para comungar bem? Comungar bem. Primeira coisa, se preparar bem.
uma boa confissão tem que estar em estado de graça. Isso que a gente falou, mas nunca é demais repetir, né? Estado de graça, uma boa confissão. Rezar. Sabe? Chega um tempinho antes da missa, se ajoelha um pouquinho, se oferece a Nosso Senhor, fala: Nosso Senhor, eu entrego todas as minhas preocupações, eu entrego tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou. Permita que eu participe bem dessa Santa Missa, que eu recolha bem os frutos dessa Santa Missa. Olha, é perceber que eu estou num lugar sagrado, num ambiente sagrado, se aproximar com todo respeito, toda reverência. Veja, quando eu penso na Santa Missa, quando eu penso assim, todo o ambiente da Santa Missa, eu me lembro um pouco de Moisés. Quando Moisés se aproxima da sarça ardente e ele tira a sandália dos pés, o lugar em que eu estou é lugar santo, eu estou diante de algo santo, sagrado. Eu não me visto de qualquer forma, eu não me comporto de qualquer forma. Eu faço tudo da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Dentro das minhas possibilidades, mas da melhor maneira possível. Vou com roupa comportada, procuro rezar antes, me preparar bem, comungar e fazer uma boa ação de graças. No livro da tal consagração, fala que é bom pedir Nossa Senhora que nos ensine, né, a receber Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, né? Porque a primeira que comungou, né, como diz aquela música, né, a primeira que comungou foi Maria. Então, ninguém, além dela, sabe como receber Cristo mesmo. Então, toda vez quando eu chego na igreja, antes da missa, eu tento me esvaziar, né, para me encher de Cristo. E pedir a Nossa Senhora que possa me preparar para comungar verdadeiramente, né? Sim. Nossa Senhora é a mãe de Deus. Né? Nossa Senhora foi a primeira que, como diz a música também, que recebeu Jesus no coração. Enfim, a união hipostática aconteceu no ventre da Virgem Maria. E ela foi quem soube no seu silêncio guardar tudo no coração, quem soube no seu silêncio se dedicar da melhor e da maior forma possível a Nosso Senhor. E ela, sem dúvida, é o modelo exemplar que nos ensina a vida de oração, que nos ensina a amar Nosso Senhor. Ninguém amou Nosso Senhor como ela amou. Então, assim, a importância de Nossa Senhora no mistério da salvação, a importância de Nossa Senhora na nossa vida espiritual é importantíssima. Veja, Nosso Senhor é perfeito. Nosso Senhor escolhe os melhores caminhos possíveis. Se Ele escolheu a Virgem Maria para vir à humanidade, esse é o melhor caminho possível. O que no credo quer dizer quando ele fala comunhão dos santos? Então, a comunhão dos santos tem a ver com a graça da comunhão espiritual que há entre os cristãos. E a comunhão que há entre os santos, evidente, mas de méritos também, de virtudes. Veja, nós rezamos pelas almas do purgatório, e as almas do purgatório são libertas das suas penas temporais por causa da comunhão dos santos. É a capacidade que eu tenho de rezar por você e a minha oração chegar até você. Um santo rezar por mim, pedir por mim e a oração desse santo chegar até mim. A partir do momento em que todos nós estamos unidos a Cristo, de alguma maneira nós estamos unidos uns aos outros. Mas veja, a união com Cristo antecede a união contigo. Eu estou unido contigo porque tu estás unido a Cristo. Isso é fantástico, né? O mistério é um outro tema, eu sei, mas é um outro mistério também que dá pano para manga, que dá... E a comunhão espiritual? O que é? E a gente pode ter esse tipo de comunhão em pecado grave? Sim, a gente pode fazer a comunhão espiritual em pecado. É claro que a maneira como essa comunhão vai acontecer é um pouco
complicado e misterioso para nós compreendermos, entende? Porque eu estou falando para as pessoas que estão em pecado mortal. Uma pessoa que está de graça, a comunhão espiritual vai acontecer de um modo muito mais tranquilo. Se uma pessoa que está em estado de pecado, veja, ela rompeu, ou ela está com a sua união com Cristo rompida, né? Então essa comunhão vai ser parcial ainda. Mas é uma comunhão real, que existe. É uma comunhão que existe. Então a comunhão espiritual é um modo de nós unirmos-nos espiritualmente a Deus. Exatamente. De Deus se fazer presente até nós, de Deus se fazer presente em nós e nós presentes nele. Você ia falar algo, Sheila? Só que é bem isso que você está falando. Aqui no Catecismo fala, né, que a comunhão espiritual é um grande desejo de se unir sacramentalmente a Jesus Cristo, dizendo, por exemplo, meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o coração unir-me a vós agora e por toda a eternidade, e fazendo os mesmos atos que se fazem antes e depois da comunhão sacramental. Sim, é realmente esse desejo, e esse desejo faz com que a união aconteça, né? Uma união espiritual, não sacramental, mas uma união espiritual acontece ali. Uma união espiritual acontece ali. Então, é bom alimentar esse desejo de comungar, e isso faz com que eu comungue melhor. Se todos os dias eu busco fazer comunhão espiritual, eu busco me unir a Deus, falar, Senhor, eu queria tanto te receber neste momento. Quando eu receber Nosso Senhor sacramentalmente, eu vou receber com maior fruto. Então, veja, a gente fala muito na comunhão espiritual para as pessoas em estado de pecado, que é válido, é lícito. Vamos incentivar as pessoas em estado de pecado a fazer comunhão espiritual para, de alguma maneira, estarem unidas a Deus ainda que não possam se unir sacramentalmente, que possam se unir, ao menos que parcialmente, espiritualmente. Mas a gente fala pouco nas pessoas que estão em estado de graça fazerem sempre comunhão espiritual para se unirem a Nosso Senhor quando não estão comungando. Veja, eu posso fazer isso várias vezes ao dia. Posso de manhã acordar e falar assim, eu queria tanto te receber neste momento. Na pandemia foi muito divulgado, né, esse tipo de comunhão. Sim, sim. Durante a missa, na comunhão, onde a gente não podia comungar, aparecia na tela, né, quem estava assistindo online, ou enfim, essa oração, né, que unia o meu espírito ao Espírito de Cristo, alguma coisa assim nesse sentido. Eu não vou lembrar, porque é uma oração bem grande, mas que o Papa, né, tinha instruído a fazer essa oração espiritual. Sim, sim. É muito importante que nós façamos a comunhão espiritual e, como eu disse, faz até com que eu passe a comungar de modo mais devoto. E aqui eu faria um apelo, às pessoas que não podem comungar porque estão em estado de pecado. Faria um apelo a essas pessoas. Primeiro, não comunguem. Segundo, busquem estabilizar suas vidas, não só por causa da comunhão, mas para manter a união com Deus de modo firme, sério e concreto. Porque veja, é importantíssimo estarmos unidos a Deus. Não existe coisa mais importante neste mundo do que isso. Então, procurem os meios de regularizar suas situações, procurem os meios de, enfim, reorientar a vida, tal, para estar verdadeiramente unido a Nosso Senhor. Então, eu sei que existem casos e casos, que existem situações muito mais complexas que outras. Eu sei que o julgamento cabe só a Nosso Senhor, eu sei disso. Eu sei que, enfim, há uma série de situações. Mas, sobretudo para os casais de segunda união, se há um caso em que cabe recorrer à nulidade, se você acha que o seu primeiro matrimônio nunca aconteceu, então recorra, vá atrás disso, busque regularizar a sua situação. Ao mesmo tempo, se você percebe que tem como, que é possível vocês viverem como irmãos, né, no sentido de não terem relações sexuais, enfim, para poder reestabelecer a comunhão com Deus, façam isso. Eu falo porque a gente fala muito em acolher os casais de segunda união, e eu concordo, vamos acolher a todos, independente do estado de vida que essa pessoa esteja. Mas vamos também orientar essas pessoas a fazer algum esforço para mudar de vida. Veja, se você não está preparado, se você não tem condições de fazer isso agora, eu não estou lhe julgando, não estou lhe jogando pedra e não digo que vou virar a cara para você na rua, de modo nenhum.
Mas eu estou dizendo, se você se sente chamado com isso a regularizar sua situação, vá atrás, busque, regularize. Qual a melhor maneira, além do estado de graça, de receber a comunhão? Digo, fisicamente, você como você deve se postar assim, diante da... Sim, primeiramente com o máximo de piedade possível. Com o máximo de piedade possível. Interna e externa. Com o máximo de piedade possível. Antes de receber a comunhão, claro, fazer uma vênia, fazer uma genuflexão, fazer uma reverência. Aí, enfim, se popularizou muito com a pandemia a comunhão na mão, né? E as pessoas pouco sabem comungar na mão. Eu pediria para as pessoas terem cuidado. Então, às vezes a pessoa já vem com a máscara aqui. Então, veja, você é o próximo da fila, já tire a máscara, tire aqui, de modo que você pega Jesus, coloque na boca. Tome cuidado, veja, o seu dedo tocou em Jesus, cada pequeno pedaço da Eucaristia é Jesus. Então você pegue e tente colocar a máscara de volta sem tocar com os dedos que você tocou Jesus. Coloque os dedos na boca, coloque a máscara de volta. Porque eu percebo que às vezes as pessoas estão muito pouco preocupadas com esses detalhes que são importantes, sabe? São importantes. Então, assim como foi citado, né, anteriormente, Cristo ele está por inteiro. Por inteiro. Pode ser a hóstia cortada, pode ser só um fragmento da hóstia. Enquanto houver a aparência de pão, está Jesus, ainda que seja um pedacinho pequenininho, Cristo está ali. Então, e aí a comunhão na boca também, as pessoas comungam um pouco melhor na boca, mas não quer dizer que comungam da melhor maneira, mas comungam. Então, abrir bem a boca, e aí tem a recomendação de colocar um pouquinho a língua para fora, colocar a língua em cima dos lábios. Então, colocar a língua acima dos lábios. E aí ter esses cuidados, esse respeito, sempre com muito respeito. Se você comungou na mão, olhe, veja se não ficou nenhum fragmento, se não ficou nenhum pequeno pedaço de Jesus na sua mão. Então, isso vai fazer bem para você espiritualmente, esse cuidado com Jesus. E na parte da consagração, foi ensinado a mim que deveria ajoelhar depois do santo. Aí você se ajoelha e aí fica todo o período da consagração. Não é só naquela parte onde fala aquela oração. Fez o mistério da fé. Isso, anunciando. Isso. E aí tem umas pessoas que levantam ali. No missal, ele fala sobre isso, até quando a gente deve ficar ajoelhado. Porque essa questão de ficar ajoelhado por muito mais tempo é uma questão que era muito comum antes da reforma litúrgica, né? O pessoal ficava ajoelhado a consagração praticamente inteira e tudo mais. Acho que a instrução geral do missal romano, ela diz que onde houver o hábito de se ajoelhar em algumas partes, acho que no cordeiro, e nesses momentos, ela coloca isso como não sendo um grande problema, entende? Mas não quer dizer que a pessoa deva ficar ajoelhada por todo o tempo. Não sei se isso ficou claro. Onde for costume, pode se preservar. Mas, enfim, o momento de se levantar ficou prescrito mesmo depois do êxito do mistério da fé. E quando o corpo de Cristo, né, num eventual acidente, ele cai. Sim. Veja, aí eu tenho que analisar algumas questões. Se o corpo de Cristo caiu num lugar muito insalubre, muito sujo, onde não é possível eu comungar, onde não é possível colocar na boca, eu estou falando que os ministros devem fazer. Eles pegam o corpo de Cristo e colocam na água, num copo, numa vasilha com bastante água. Porque lembra que eu falei que a presença sacramental de Cristo dura enquanto dura a aparência de pão? A partir do momento que a Eucaristia se dissolver totalmente na água e não houver mais nada, né, já tiver totalmente dissolvido, eu pego aquela água e jogo numa planta. Essa água pode ser batismo também? Não, jogo numa planta. E aí, enfim,
Senão eu pego e comungo e tenho que ter cuidado ali no lugar também, de fazer a devida purificação, tal, limpar o ambiente com sanguíneo, mais ou menos esse procedimento. Também pode se enterrar, né? Se colocar na terra e tal. Como eu estou falando, a partir do momento em que toda aquela aparência de pão é dissolvida, absorvida pela água, pela terra, a presença sacramental de Cristo já não está mais ali. Tem vários milagres eucarísticos, né? Que o pão caiu e eles colocaram dentro de uma água e aí quando foi ver tava um pedaço tinha sangue e tal. Eu não vou me lembrar onde Sim, que é. acho que em Mas Buenos Aires tem um milagre eucarístico que segue essa dinâmica. Sim. E a Igreja Católica é a única, né? Que tem milagres eucarísticos. Milagres eucarísticos. Ressonava que está presente, né? Uhum. Cristo vivo. É o que fala, né? Isto é o meu corpo. Isso Então, Isso. Não é faz de conta. não é no faz meu de corpo. Esses dias até a pessoa pergunta, né? É um protestante perguntando. Não sei se ele é protestante. Você acredita só que na igreja católica as pessoas se salvam? Aí eu falei, né? Não. Só através da igreja católica que as almas se salvarão, né? Ele ficou escandalizado, falou, nossa, que egoísmo, que coisa. Eu falei, não, mas por quê? Deus é amor, né? Deus não está presente nas outras. Eu falei, olha, só na católica que tem o sacrifício, né? Que tem Cristo verdadeiramente lá. Ele diz, tomai, isto é meu corpo, né? Não faz de conta igual na igreja protestante, que eles fazem uma representação ali da ceia, né? E, né? Enfim, Isso. é Cristo mesmo. Tem toda essa questão, olha. A salvação acontece através da igreja católica. Ninguém se salva fora da igreja. Extra ecclesia nulla salus, né? Fora da igreja não há salvação. Quer dizer que todas as pessoas que não são católicas serão condenadas? Não necessariamente. Mas se elas forem salvas, vai ser através da igreja. Isso é engraçado, né? Ou seja, a pessoa às vezes por ignorância, por uma série de coisas, enfim, não está na comunhão da igreja, mas vive de modo reto, vive a lei natural e tudo mais, ela pode se salvar. Mas a salvação dela vai vir pelos méritos da igreja, vai ser através da igreja que as pessoas vão se salvar. Tanto que a igreja católica é bonita, tem um sacramento. Tem sacramentos. Eu não sei se foi a mãe de Lutero, que ela era super católica, e aí aí ela virou evangélica. E aí ela no leito de morte perguntou, e aí, o que eu faço? Tipo assim, e aí agora? Porque quando ela era católica, ela chamava o padre, recebia a unção dos enfermos, que no futuro a gente vai falar sobre a unção dos enfermos também. Enfim, e aí, tipo assim, pra ela, e agora, como é que eu faço? Minha alma, como que eu vou ser salva? Agora lascou, né? E aí ele não soube, tipo assim, responder, né? Dar uma resposta assim, plausível pra ela. Eu vi alguma história assim que ela perguntou pra ele sobre essa nova religião dele. Ela fez essa pergunta pra ele falou bem assim: olha, mãe, a minha nova religião ela é melhor para viver, mas a sua ela é melhor para morrer. A minha nova é uma boa resposta. Eu não sei se é verdade isso, né? Que tem mas de que a realidade é verdade. Não sei se é verdade a frase, mas o conteúdo, não sei se é dele, mas o conteúdo é verdadeiro. O conteúdo é verdadeiro. Então vamos para as perguntas. Com quantos anos pode fazer a Eucaristia? Então, Pio XII, Pio XII foi Pio X, eu acho. Diminuiu a idade para a primeira Eucaristia e colocou com a idade da razão, que seria por volta dos 7 anos. Então essa é a idade mínima para Roma, né? Para Roma, para a Igreja a nível universal. A idade da razão, que popularmente se consolidou aos 7 anos, né? É claro que, enfim, a prática nas paróquias vai ser diversa. No Brasil, o comum é que se receba aos 10 anos. Como é que se receba aos 10 anos? Mas é bom incentivar as crianças a receberem o quanto antes a Eucaristia. E é necessário que aquela criança ela
tenha passado, assim, pela catequese assim, Da da paróquia. igreja, ou se ela for catequizada em casa pelos pais de maneira... Então, né? a paróquia ela acaba, vou usar essa expressão, legislando isso de modos diversos, né? Então você precisa consultar o pároco, precisa ver como como a paróquia vai administrar isso. Mas a nível geral, vamos supor, tem uma criança, precisa receber a primeira Eucaristia, é um caso urgente, caso de vida ou morte, enfim, o que essa criança precisa ter para receber a Eucaristia? Assim? Qual é o essencial? Ela precisa ter uma formação que lhe permita diferenciar a Eucaristia do pão comum. E precisa ser capaz de confessar os pecados. Né? Porque ela vai se confessar antes de receber a primeira comunhão. Então, o mínimo é isso. Mas como eu falei, isso daí vai ser administrado pelas paróquias. Isso daqui vai ser mais em casos extremos, enfim, em últimos casos. Próxima pergunta. Vivo numa segunda união, posso comungar, mesmo confessando? Então, você não pode nem confessar e nem comungar. Porque o que acontece com a segunda união? Segunda união, a pessoa está em uma situação estável de pecado. Não é que a pessoa caiu em pecado, se arrependeu e vai viver uma vida nova. A pessoa está em uma situação onde o pecado é estável. Então, ela precisa se distanciar do pecado para poder se confessar e comungar. O simples fato dela se propor a viver a castidade já seria o suficiente. Então, olha, eu e meu marido, nós conversamos e nós decidimos que nós não vamos mais habitar o mesmo quarto, nós vamos até morar na mesma casa para cuidar dos filhos e tudo mais, mas vamos viver separados. E sim, ela pode conversar com o pároco, ir atrás para se confessar, comungar. Ou então, não, como eu falei, tem o caso, eu percebi que o meu primeiro casamento foi nulo, tal, que ele nunca aconteceu, porque na verdade eu nunca tive a intenção de casar de verdade, enfim, ou então ele já me traía mesmo antes de nós nos casarmos, e o nosso casamento é nulo. Então você entra no tribunal, faz todo o processo de nulidade, quando o processo de nulidade sair, você se casar, e aí você confessa e comunga. Quantas vezes no dia a gente pode comungar? Nós podemos comungar no máximo 2 vezes ao dia, não mais que isso. Não mais que isso. Então, veja, você participou, beleza, por algum motivo, você é coroinha, não tem mais coroinha na paróquia, as coroinhas estão tudo para pular, então você vai participar de 5 missas no domingo, você só comunga em 2. A gente pode querer a comunhão nas suas espécies? Então, isso não necessariamente é um direito do leigo, no sentido de, eu quero comungar sobre as 2 espécies. Não, porque Cristo está todo inteiro no pão e no vinho. Isso é catequético, dar só o pão. Até para diferenciar do protestantismo, para tirar a ideia protestante da cabeça das pessoas. Cristo está todo inteiro ali. Você não precisa comungar nas 2 espécies. Então, assim, você pode, é possível, é uma possibilidade e tal, mas isso não é um direito, não é uma coisa que não, vou exigir do meu pároco que eu tenho que comungar em 2 espécies. Não. Eu, numa paróquia no interior, recebi em 2 espécies, né? Desse modelo com o vinho. E para mim ali, parece que eu estava recebendo Jesus muito mais. Mas na verdade não é. É um efeito Não, psicológico, só psicológico. É o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus. É o que é diferente, parece que é uma coisa mais Na verdade especial. não é. Na verdade é o mesmo Jesus. Você quer deixar algum recado sobre a Eucaristia? O que você falaria para aquela pessoa que comunga, assim, sem muita, como fala a palavra? Sem muita piedade? Pode deixar o seu recado. O que eu diria é: Jesus toca em nós. Nosso Senhor toca em nós através da Eucaristia. Este é um momento único. Não há um momento que se compare a este. Então aproveite deste momento como que ele é um momento único. Comungue como se fosse a primeira e a última vez na sua vida que você fosse receber Nosso Senhor. Muito obrigada, Lucas, pela Eu que agradeço. participação. O Paulo, o João. E coloque aqui embaixo se você sabia de alguma coisa que a gente conversava aqui, ou se tirou dúvida que você tinha. E deixa o seu like, compartilha
e até a próxima.